Olá, tudo bem? A proposta aqui é estar falando sobre as 12 hélices do DNA, tá? É um conceito novo, então eu preparei uns slides para a gente estar conversando e estar interagindo de uma forma mais prática, tá certo? Então vamos lá, deixa eu conseguir me, me acertar aqui. Isto, pronto. Então a gente vai começar falando do, da forma inicial do DNA, tá? Do que a gente entende lá dos cursos básicos de qualquer educação. Então, a gente entende que é uma escada, né? Como está representada aqui, torcida, para quem é mais químico, né? Com as ligações das 4 substâncias, né? Essas 4 substâncias, elas vão criar códigos, né? Elas vão interagir de diversas formas e vão dar origem ao que a gente chama de código genético, que todos nós temos. Tá? Mas antes de estar entrando neste assunto, eu preciso que vocês tenham a mente aberta, tá? Porque eu vou falar de coisas que vocês nunca ouviram falar. O mínimo de química, isso eu vou explicar de uma forma muito simples, muito fácil. Quem não gosta de química vai entender que é muito simples, tá? A gente vai entrar um pouco em evolução planetária, tá? E aí eu vou estar dizendo o que é o DNA e qual é a minha proposta, tá bom? Mas principalmente a mente aberta, tá? Então, a gente vai passar aqui, tá? Para a palavra química. A palavra química assusta muita gente, né? Então, teve um professor que explicou que química é difícil, teve um pai ou uma mãe que falou em casa, isso ninguém entende, e aí já se cria um primeiro bloqueio, né? Então, você cria um primeiro bloqueio numa criança ainda em formação. Da mesma forma que se cria esse bloqueio da palavra química, a gente cria um bloqueio lá na infância com uma série de situações onde o próprio convívio familiar fala, isso é besteira, isso não existe, né? Então, por aí, a gente já vai criando uma série de limitações em qualquer pensador, porque uma criança é uma pensadora, né? Então, você nasceu um pensador, né? Agora, a chance de você continuar pensando e expandir a sua mente ou não vai depender das oportunidades e do direcionamento que vão te dando, né? Mais limitante, com mais liberdade, e por aí vai. Então, eu vou voltar aqui um pouco para o nosso assunto, né, que é DNA, então eu vou estar falando da química. Em vez de pensar na palavra química, vocês vão pensar no alfabeto, tá? Então, o alfabeto que todo mundo conhece, tá? Só que você começou com o A, E, I, O, U. Ninguém te falou uma palavra muito grande, nem muito complexa para te ensinar. Então, começou com o A, E, I, O, U. O A, E, I, O, U é o nosso DNA, que são 2 hélices e 4 elementos, né? Se modificando e transformando toda a nossa a origem das nossas células. Se você entender que a partir do momento que você aprendeu o alfabeto, você consegue criar uma série de palavras, e aí destas palavras você pode evoluir e escrever um livro, né? Aí você escreveu um livro, tá? Ou você aprendeu a ler um livro. E aí você pode traduzir esse livro para vários idiomas e ter contato com várias pessoas de outros países. Você consegue entender, tá? Que tudo tem um princípio. Então a gente está aqui nesse princípio descobrindo o alfabeto no DNA, tá? A gente não evoluiu ainda nem para falar em palavras, tá certo? Então a gente conhece algumas palavras, a gente conhece algumas doenças, então o daltonismo, a síndrome de Down, uma série de doenças que a gente sabe que está no código genético, mas a gente ainda não tem
Dessas duas, sim, a gente já provou, né? E já mapeou onde ele está. A gente tem o projeto Genoma, que é fazer todo o código genético do ser humano, tá certo? Esse genoma já ampliou, né? Era um projeto até, acho que 2015, se eu não me engano, e aí ele já se transformou. Por quê? Porque agora já estão mapeando bactérias, vírus e tudo mais. Então, vê como o conhecimento ele vai crescendo, ele vai se ampliando. Então, a partir do momento que vocês entenderam como funciona o alfabeto, as letras e os idiomas, a gente vai fazer um paralelo com a química, tá? Então, a gente tem 118, tá? Isso aqui está até desatualizada, mas como é só para mencionar para vocês, aqui tem, nós estamos com 118 elementos químicos. Estes elementos químicos, eles fazem todo o nosso mundo, desde um móvel, uma planta, né? O espaço, tudo com esses 118 elementos químicos, tá certo? Então, se a gente tentar simplificar isso, o que a gente aprende primeiro? Qual é a fórmula da água? Então, eu posso escrever água com AGUAA, ou eu posso escrever H2O. Se eu escrever H2O, talvez quem nunca tenha visto química não saiba o que significa, tá? Então, o H2O é o quê? É uma molécula de hidrogênio com um OH. Percebe que cada um vai fazer uma interpretação diferente? Ah, eu não pensaria assim. Eu pensaria que são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, né? Por que você falou H e OH, né? Porque essa é a fórmula que eu entendo, tá? Porque a minha formação é química. Então, eu entendo que o H+ com o OH- vão se atrair, né? Uma descarga elétrica, eles vão se unir, tá certo? Por atratividade, né? E por ser a forma mais estável. Então, todos os elementos, eles vão procurar a forma mais estável, mais confortável, para que eles se situem no mundo, né? No mundo de quem? No mundo deles, né? Então, todos os elementos químicos, se você começar a pensar que cada elemento químico é uma individualidade, é um ser, você dá outro conceito para isso, tá? Então, esse ser hidrogênio, ele se junta com esse ser OH, tá? E aí eles juntos percebem que eles são mais fortes juntos, né? Eles desenvolvem outras coisas juntos. Enquanto que um hélio, por exemplo, é um gás nobre, ele se basta sozinho, né? Ele consegue viver sozinho dentro da estabilidade dele, tá? Aí dentro disso que eu estou passando para vocês, a gente vai vir para cá. Quantas moléculas podem existir com estes átomos aqui, com esses 118 átomos da tabela periódica, tá? Então, pode existir tudo, tá certo? Então, esse é o primeiro conceito que eu quero que vocês compreendam, que a gente não é matéria estática, tá? Tudo, se arrumar uma nova conformação para ele, ele vai se dissolver e ir para a forma mais estável. Tá? Um exemplo muito claro disso, deixa eu voltar aqui, é a gente pensar na síndrome de Down. Então, quando eu era criança, a síndrome de Down vivia escondido dentro das casas, né? Então, eram crianças consideradas inaptas para qualquer coisa, né? Que a família tinha que cuidar até morrer. E eles morriam entre 35 e 40 anos. Era essa a perspectiva de vida deles. A partir do momento que algumas famílias falaram, não, eu vou tentar alguma coisa com esta criança, ela começou a se adaptar à vida, tá? E ela começou a mudar quimicamente todo o organismo dela, as reações dela, tá? E a troca de energia dela.
Então, essa mudança, ela evoluiu. Então, hoje a gente está em 2020, o que que a gente tem? A gente tem crianças diagnosticadas, né, com síndrome de Down, que trabalham, estudam, fazem faculdade, moram sozinhas e se casam, né? Então, é assim, percebe esta evolução em pouco tempo, né? Em 30 anos, saiu de uma criança que não servia para nada, né? Com desculpa da maneira como eu estou falando, e ela progrediu e seguiu um caminho até se tornar um adulto que hoje tem 70 anos, 80 anos, já tem, né, portadores de síndrome de Down com esta idade, uma longevidade, então aumentou o tempo de vida, tá? Ela se adaptou, criou atividades para ela interagir e ela passou a ser um cidadão normal dentro das suas limitações, tá certo? Então, a gente vai seguir por aí, por este raciocínio, tá? Vamos continuar aqui, deixa eu voltar para o slide, para estar seguindo para próximo passo que eu quero que vocês entendam. Opa, peraí, tá aqui. A gente pensa de formas diferentes, todos, tá? Cada um vai pensar da forma que lhe é mais confortável, tá? Então não significa que uma pessoa tem um pai médico que ela vai ser médico. Não significa que você é filho de um ator, de uma atriz, que você vai ser um ator de grande sucesso. Não é isso que vai definir, tá? E como ninguém tem como obrigar a gente a pensar de uma forma, o nosso cérebro pensa de formas diferentes, tá? Aqui são todas imagens de internet, tá? Aqui tá a fonte desta aqui, tá? Isso aqui é a foto de um gás nobre, tá? Então, foi tirada a foto de um gás nobre e eu achei muito interessante porque é uma forma de pensamento, você pensar através de correntes de raios de coloridos, tá? E aí eles se unem ou eles se espalham e tudo mais, tá? Aqui é mercúrio, então é um metal líquido. Normalmente a gente pensa em metal compacto, né? Fazendo uma estrutura, né? Aqui é o mercúrio. Tá? Aqui, deixa eu tirar a minha foto daqui, e aí a gente pensa na água. Se você pensar na água, que é o meio mais prático da gente tá falando, porque todo mundo tem contato com isso, a gente vai pensar que eu estou te apresentando uma jarra de água. E se eu colocasse essa água num copo? Continua sendo água, só que eu estou dando um corpo diferente para esta água, tá? Se eu pensar num balde, né? Ou se eu pensar simplesmente em jogá-la no chão, ela vira, né, uma poça de água, mas ela continua sendo a água, tá? Então, aqui, ó, é uma rocha, tá? Aqui eu coloquei pedras preciosas. Então, todas essas formas, sólido, líquido, gasoso, tá? Todas as formas são formas de pensamento. E não existe certo e errado na forma de pensar. Tá? Então, assim, não, a gente precisa acabar com essa história de certo e errado. Tá? A vida tem caminhos. Tá? Então, o caminho mais fácil para mim é seguir pela direita. Para você, pode ser seguir pela esquerda. Tá? Então, tira esta ideia de bem e mal, porque são ideias limitantes de certo e errado. Existe o melhor que eu posso fazer com o conhecimento que eu adquiri até agora. Talvez amanhã, se você me expor o mesmo problema, eu posso tomar uma atitude diferente, porque eu fui ler e aí eu adquiri outros tipos de conhecimento e o meu caminho vai me levar por todos esse conjunto de conhecimentos que eu armazenei e aí a ideia que eu vou dar para solucionar um problema. Então, essa é a grande sacada de você libertar a sua mente, tá?
Eu estou indo muito para a parte mental, mas eu já vou voltar para a parte do DNA, tá? Se não ficar muito... Vamos lá. Opa! Eu acho que eu não consegui colocar os slides aqui para a gente estar dando continuidade. Isso, pronto. Agora eu coloquei. Aí a gente vai para o próximo, tá? Que eu vou falar sobre as teorias científicas, tá? Então, por que eu resolvi começar essa aula hoje? Porque ontem eu estava dando aula de farmacologia. E aí eu coloquei para os alunos uma coisa muito assim, para mim parece estranho, meio divertido, mas é a história da nutrição parenteral. Então, a nutrição parenteral é a alimentação pelo sangue, tá? E ela começou com um médico que teve a ideia de colocar o leite direto na corrente sanguínea. Então, ele pôs uma mangueirinha na teta da vaca e veio com uma agulha para tentar infundir esse leite direto no sangue do paciente que estava morrendo. Bom, esse paciente realmente morreu, né? Foi a óbito, porque o leite é gorduroso, entupiu a veia e acabou indo a óbito. Mas isso deu a ideia de se criar uma nutrição que fosse injetada direto na veia, para poder nutrir pacientes, né, em fase terminal e tudo mais. Então, foi uma ideia que foi absurda, né? A gente até dá risada e fala assim, nossa, colocar uma mangueirinha, a vaca do lado de fora da janela, a mangueira passando pela janela até o paciente. Mas ela deu a ideia para você estar fazendo outras coisas e chegamos hoje nas bolsas de nutrição parenteral que são utilizadas em UTI e principalmente UTI neonatal, né, quando nascem, né, os RNs com baixo peso, 600 gramas, 800 gramas, né? Então, se não houvesse essa nutrição parenteral, não teria como sobreviver, né? Fazer a sobrevivência dessas crianças que hoje estão por aí. Então, isso foi uma ideia que virou outras coisas. Então, aqui eu volto para as teorias científicas, tá? Então, a teoria da evolução é uma teoria, ela não é uma comprovação científica, tá? A teoria da relatividade. Por quê? Porque foi uma ideia que os cientistas do mundo acataram e falaram, realmente isto faz sentido. Tá? Aí veio o Bell, né, e contestou a teoria da relatividade de Einstein. Você imagina vir um cientista e contestar Einstein, né? Então imagina a coragem que ele teve para falar assim, não, peraí, parte do que ele falou está certo, mas parte pode ser de outra maneira, né? Então você tem a teoria das dimensões, você tem a teoria do buraco de minhoca, tá? Você tem a teoria quântica agora. Então todas são teorias e aí tem uma série de experimentos de grandes universidades que vai baseado nestas teorias e segue suas pesquisas e dão outras descobertas. Tá certo? Então, por que eu estou falando nisso até agora? Tá? Porque a gente vai chegar nas 12 hélices do DNA. Peraí, tá? Então, você tem a teoria do Big Bang, né? Uma teoria de 13 milhões de anos, que o quê? Que os cientistas conversando falaram, podia ser Big Bang. E aí ficou, tá? Então, se baseia nisso, né? Que houve uma grande explosão, que o universo está em expansão, né? Nós estamos na Via Láctea, né? Tem os planetas que são os nossos vizinhos, tem o nosso Sol, que tem um prazo para acabar, né? Tem um prazo onde os cientistas já têm a previsão e a data onde mais ou menos o Sol vai esfriar. Então, são todas teorias fantásticas que todos os cientistas concordam, né? Ou a grande maioria deles, as bancas, né, das grandes universidades, e está aí. Aí, eu vou voltar aqui no que a gente começou a falar dos pensamentos,
tá? Então, as formas de pensar são muito diferentes, tá? Então, tem gente que vai pensar com símbolos, tá? Então, eu penso em música e vem um violão na cabeça. Ou não, vem um toca-disco na cabeça, né? Do toca-disco, eu já penso em andar de bicicleta. Então, um pensamento, ele vai puxar e conectar o outro, tá certo? E aí a gente chega na parte que eu quero falar, que é a respeito do DNA, tá? Então, os cientistas descobriram as duas hélices do DNA, tá? Em 1990 se criou o projeto Genoma, desculpa, que é fazer todo este mapeamento do DNA, né? Que tem duas hélices e 4 substâncias, tá? Que a gente aprende lá nas aulas de biologia, tá? A minha proposta, tá? É você seguir para 2 hélices em cada corpo, tá? E aí aqui eu vou falar de uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a gente está vivendo um momento que as depressões, cada vez mais, elas têm medicamentos, né? Então, você tem um paciente diagnosticado com depressão, então você dá um pouquinho de lítio, dá um pouquinho de magnésio, né? Dá uma fluoxetina para regular a serotonina dele. Então, você tem medicamentos que auxiliam, mas ninguém sabe muito bem nem como diagnosticar, nem como tratar. Então, tudo é muito relativo, tá? É tudo muito. Não é superficial, porque os tratamentos existem, tá? Mas eles não são palpáveis, tá? É a mesma coisa que você pegar uma criança com hiperatividade, tá? Ela tem um comportamento que é diferente, mas como é que você faz o diagnóstico de uma criança com hiperatividade? Pelo comportamento, tá? Não tem um exame laboratorial que você fala assim, não, essa criança está com o diagnóstico baseado neste exame, tá? Não tem isso. Por quê? Porque a gente está preso aqui às 2 hélices físicas, tá? E qualquer coisa que você fala além das 2 hélices físicas, as pessoas não querem nem ouvir. Ah, é bobagem. Então, se você pegar toda a parte de psicologia, psicoterapia, tá? Agora não, faz uns 3 anos que estão tentando voltar com o eletrochoque, tá? Eu fui num congresso a respeito dos tratamentos com eletrochoque e o que acontece? O médico estava apresentando o eletrochoque nas depressões e tudo, e aí, sem querer, no final, a gente foi conversar só com ele. Ele, mas o eletrochoque dá uma atrofia cerebral. Aí, opa! Então, assim, as coisas está se tentando, mas, assim, estão atirando para todos os lados, o que é válido, porque está todo mundo tentando tratar as grandes depressões. Mas ainda não chegaram nem num diagnóstico, nem num protocolo de tratamento que você fale assim, isso aqui realmente vai funcionar. Com isso, eu vou impedir que uma pessoa se suicide, tá? Então, não tem isso. Então, aí, eu volto aqui nos slides para tentar mostrar para vocês exatamente isso, que a gente tem 2 hélices emocionais, tá? E aí aqui é muito visível ver essas hélices emocionais nas crianças com autismo, tá? Então, eu tô aqui, mas eu não tô, tá? E o que acontece com essas 12 hélices que eu vou tentar explicar ao longo desse projeto, dessas aulas que eu estou tentando gravar, tá? Elas estão entrelaçadas, elas estão uma dentro da outra. Então, é assim, não, eu só tenho as 2 hélices aqui? Não, eu não tenho as 2 hélices, eu tenho as 12 hélices que estão aqui. Essa hélice no autismo, ela está desconectada. Então, você tem
você tem tem diversos tipos de classificações do autismo, tá? Porque eu posso estar muito desconectado, então eu estou aqui, mas eu estou adormecido, ou eu posso estar levemente desconectado. Que aí você, com uma música, uma atividade com argila, você consegue reconectar essa pessoa, né? Não estou mais nem falando em criança, estou falando em pessoa mesmo. Então, ela, através da vida dela, das oportunidades, claro, ela vai criar um mecanismo de se conectar com a sociedade, tá? Então, essa é a hélice do emocional. Agora, a gente vai falar da hélice mental. Ah, não, mas emocional, tá, você já falou da física, já falou do emocional, então, não, beleza, entendi, concordo, não concordo com você. Eu não estou querendo que concordem ou não concordem comigo, tá? Eu estou colocando a ideia, tá? E espero que ela crie ramificações, tá certo? Tanto que eu não estou apresentando essa teoria em universidades nem nada, tá? Estou aproveitando esse momento da pandemia para estar colocando essa ideia no ar, tá? A outra hélice é a hélice mental. Como é que eu vou explicar para vocês a hélice mental, tá? Então, você vai pegar de novo um paciente com paralisia cerebral, tá? Ele não raciocina, tá? Não tem nada que faça ele raciocinar. Então, você faz aqueles testes psicológicos, né? Todos que estão aí no mercado, e ele realmente ele não raciocina. Ah, mas então ele não sente? Ele sente. Por quê? Porque o corpo emocional é diferente do mental. E isso, aqui no Brasil, a gente vê muito claramente, porque a gente tem um tratamento que chamam os grupos de tabagismo, tá? Isso é um projeto do governo federal, todas as cidades têm ou deveriam ter, e aí você monta um grupo e você começa a trabalhar com eles, porque eles manifestaram a vontade de parar de fumar. E aí você vai tratar o comportamental, o físico e o emocional, tá? Então já tem essas três linhas, tá? Cientificamente comprovadas, não chamam de corpos, né? Chamam de formas de comportamento e tudo mais. Eu tô falando como formas de corpo, porque eu acho que é muito mais fácil a gente pensar quando a gente aprofundar a parte de hélices de DNA, tá certo? Então, essa é a parte do corpo mental. Agora eu vou falar de uma parte que a gente vai ter que deixar de lado a parte religiosa de cada um. E aí a gente vai falar do espírito, tá? Ah, o espírito é eterno. Não, o espírito, ele tem um período, tá? De Como é que eu vou explicar isso para vocês? Eles têm um período de existência, só que é um período muito maior que o nosso, tá? Então, o ser humano vamos ver, mais longínquo, viveu até 150 anos, tá? Então, vamos colocar assim, bem realista na nossa atual situação. Ele vive até entre 100 e 150 anos. A alma vai viver entre 5.000 e 100.000 anos, tá? Então, esse é o período de uma alma, tá? Ela desintegra? Não, ela volta para um centro de massa de energia, tá? Eu não estou falando de individualidade, não estou falando de religião, tá? Estou tentando explicar para vocês que existem duas hélices de DNA que são vinculadas a este espírito, tá? Que são as memórias que ele traz. Então, você tem, hoje em dia, a gente tem o Iane, né, com Y, que é um compositor. Ele começou a compor aos 6 anos de idade. Como é que ele começou a compor? Essa música ele escutava e passava para o piano com 6 anos de idade?
né? Ela já veio pronta dentro da cabeça dele, ele só passou. Aí a gente vai lá para trás no tempo e Mozart, né? Então, como é que ele já compunha? Ele já nasceu pronto, né? Por aí a gente tem diversos, né? A gente tem os chamados superdotados, tá certo? Que já nascem e com 10 anos já sabem matemática, vão direto para a universidade. Como assim? Né? Então, esse conhecimento tem que vir de algum lugar, né? O que acontece? As 12 hélices de DNA dele estão conectadas, assim como os nossos neurônios. Então, eu posso ter os neurônios e eles estarem abertos, ou eu posso ter os neurônios e eles vão se conectando. A partir do momento que eles vão se conectando, eles vão transmitindo as informações. Quanto mais conectado, mais informações eles são capazes de transmitir. Quanto mais a pessoa estuda, mais conhecimento ela vai absorver, porque ela tem mais conexão. Tá? Então, essas duas hélices de DNA, elas existem. Tá? Mais para frente, eu vou estar me limitando a falar destes 4 corpos, tá? Que são 2 hélices para cada, lembrando, para dar as 12 hélices do DNA. Agora eu vou falar de um conceito que é o perispírito. Tá? Esse conceito vem lá do kardecismo, que acredita o quê? Que você tem a alma, tá? Eu tenho o corpo físico, eu vou ter, já expliquei para vocês, o emocional, o mental, aí eu vou ter o espírito que compõe este corpo e eu vou ter o perispírito. Esse perispírito seria uma programação daquilo que eu tenho que passar na vida, né? Mais ou menos isso. Que provas que eu tenho que fazer? Então, o que acontece com isso? Ah, nossa, eu não acredito em nada disso. Tá, beleza, você não acredita, mas chama-se teoria, tá? Então, a gente está tentando colocar uma ideia em debate que é teórica, tá? Então, eu vou explicar para vocês, vou tentar explicar de uma forma simples, tá? Vamos ver se eu consigo passar. A gente tem, em outros mundos, o que chama de moldador de forma, tá? Esse moldador de forma, ele pega um projeto, então vai nascer uma criança numa família, tá? Um casal qualquer, né? De qualquer nome, não vou nem dar exemplo de nome, que também fica limitante. Eles vão ser puros, né? Essa célula vai ser pura? Não, ela já vem com o DNA do pai e já vem com o DNA da mãe. Então, eu não vou pegar uma célula virgem do nada, sem nenhuma carga. Ela já tem uma carga hereditária, ela já tem uma carga emocional, porque é a emoção dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós, e ela já tem uma carga mental, tá? Que é a forma de raciocinar destes antepassados. E percebem, eu não estou falando de religião, eu estou falando de matéria, de física, do nascimento de uma criança. Ah, não quero falar de criança. Vamos pegar um cavalo, né? Por que que você seleciona puro sangue e aí você faz cruzamento desse puro sangue com um outro puro sangue seletivo? E aí você vende esse sêmen, né? Ou você vende essa criação, porque você já sabe mais ou menos no que vai dar, né? Ah, então com os animais eu posso pensar desse jeito, mas com os humanos eu não posso, porque aí foge o meu universo de crenças e eu não quero pensar desta forma, tá? Então, percebe o quanto a gente é limitante? Então, quer dizer, eu posso falar de genética de animais, mas eu não posso falar de genética humana, tá? Então, aí você vai juntar toda essa hereditariedade de um e hereditariedade do outro, percebe? Eu posso pegar essa criança e tirar desse núcleo familiar. Então, morreu o pai e a mãe de um acidente qualquer, tá? Que isso não vem ao caso.
Essa criança vai ser adotada. Ela tem a carga genética dos pais que adotaram ela? Não, não tem, tá? Ela tem a carga genética de quem gerou ela. Ah, mas ela pode ficar com os trejeitos, a maneira de falar e ficar próxima a esses pais adotivos. Pode, porque aí, deixa eu voltar no slide, a gente, olha que sensacional. Ela vai adaptar o DNA emocional dela e mental, se ela tiver muito amor, muito carinho, né? E aí, muitas explicações, né? As explicações mais banais de como é que nós nascemos, por que que uma plantinha, né? Por que que uma tem fruto, outra não tem. Então, a criança adotiva, ela vai pegar essa hélice de DNA mais a mental e vai adaptar a nova vida dela, porque ela está em desenvolvimento. Ah, por que que eu não consigo pegar um adulto e colocar? Você consegue. Isso aqui eu vou explicar de uma forma muito simples. Você pega alguém que é usuário de droga, tá? Se você pegar um usuário de droga, você tirar ele do meio onde ele está, você colocou ele numa clínica, em vez dele voltar para a casa dele, ele for para uma outra cidade, um outro país, tá? Vai ser caseiro numa chácara, ele vai desenvolver hábitos totalmente diferentes. E pode pegar o emocional de quem ele convive nesse lugar onde ele foi morar, né? Então você pega pessoas que saíram de um país e foram para outro país. Ela não vai mais reconhecer, dependendo da quantidade de tempo que ela ficou nesse outro país, ela não reconhece mais nem a forma de raciocínio de como as pessoas pensam desse país. Por quê? Porque ela perdeu o vínculo. E nisso ela afetou esse DNA. Tá? Ah, mas por que que eu estou falando nisso se a gente estava falando em perispírito? Porque isso aqui vai estar codificado nesse perispírito, tá? Então, ela precisa se adaptar a, a perdas, tá? Então, essa pessoa, ela precisa ter um histórico de perdas. Não, ela precisa ter um histórico de doenças, porque ela precisa aprender a lidar com sofrimentos, né? Ou a carga emocional dela, e depois eu vou explicar para vocês a minha história e como eu cheguei nisso aqui, tá certo? Então, ó, a gente já veio falando 2, 4, 6, 8, chegamos em 10 hélices de DNA. 12 é um número cabalístico, é um número que quer dizer muita coisa sim, tá? E aí a gente vai para a alma. A alma é a fonte de energia eterna, tá? Quando você atinge o estado crístico, o estado búdico, né? É o estado de perfeição, tá? Aí você compreende que você pode ter tudo isso aqui e você está ao mesmo tempo conectado conscientemente a esta alma. O que que diferencia todos estes corpos aqui? Eu preciso me conscientizar da existência deles para conectar eles e uma vez tendo consciência dessa conexão, aí eu posso começar a ter alterações neles. Tá certo? Então, essa primeira aula, eu queria apresentar para vocês as 12 hélices do DNA. E aí, eu queria que vocês fizessem isso aqui. Ó. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu até voltar, porque eu não quero que fique uma aula muito longa, porque ela fica cansativa, é uma coisa que mexe com todos os corpos de vocês, né? Porque vocês vão começar a raciocinar as possibilidades. Até para falar assim, nossa, ela falou um monte de besteira, não vou ver mais. Que isso toda criança tinha que fazer, tá? Criança, adulto e tudo mais. É a árvore genealógica.
tá? Então eu pego lá eu, meu pai e minha mãe, tá? Eu vou pegar meus avós, meus bisavós. Ah, mas isso qualquer livro de criança, de, como é que chama? Isso qualquer livro de recém-nascido vai ter, tá? Só que aqui eu vou querer, já mostrei para vocês, né? É a árvore genealógica que é apresentada, que você coloca lá o nome do teu pai, da tua mãe, da tua avó. Só que eu queria, tá? Para desenvolver essa ideia, que vocês fizessem essa árvore com as doenças das pessoas da sua família. Então, são 3 árvores que eu vou pedir para vocês. Uma das doenças de cada um, ou como cada um morreu, né? Outra da personalidade, tá? E não é qualquer coisa. Ah, o vovô era bonzinho. Não. E aí teria que conversar com alguém da família de vocês, porque normalmente, depois que a pessoa morre, você só escuta coisa boa da pessoa, tá? Então você não escuta assim, ah, o vovô tinha um chili que não podiam tocar no carro dele. A vovó, nossa, ela era mandona, entendeu? Então, eu queria uma árvore dessa, tá? Para vocês fazerem, não é para mim, é para vocês, para a vida de vocês, né? Para quem ficar depois de vocês, das doenças, das personalidades e das qualidades. Por quê? Porque vocês estão trazendo para o meio consciente, tá? Que no rastro do DNA de vocês, vocês têm, tá? Pessoas com diversas doenças, com diversos problemas psicológicos, mas você tem qualidades que muitas vezes nem comentaram, tá? Então, por exemplo, tá? Eu fui perguntar para minha mãe, eu quero saber da personalidade. Ah, mas ele era muito trabalhador. Não, mãe, tá, e daí que meu avô era trabalhador? Era o que se fazia na época, né? Sustentava a família. Não, ele era. Não, aí ela assim, as pessoas vinham em casa para pegar conselhos com ele. Como assim? Né? Então, assim, ele era conselheiro, então todos os primos vinham em casa quando iam tomar uma decisão para pegar conselhos com ele. Esse traço não foi falado, né? Então, é isso que é importante para vocês conseguirem, porque a partir do momento que você pensar nas hélices do DNA, tá? Que é essa proposta que eu trouxe para vocês, vocês vão estar mexendo com o DNA de vocês, tá certo? Porque eu estou falando aqui, eu não estou falando em provar nada, em mexer com o emocional de vocês, tá? Eu estou falando em trazer para o consciente, trazer para a forma de vocês pensarem, como vocês pensam, tá? De que forma age o cérebro de vocês quanticamente, tá? Então, há pouco tempo se descobriu, há pouco tempo não, já faz em 5 anos mais ou menos, né? Se descobriu sobre o neutrino, né? Então se descobriu um neutrino, que uma substância se transformava em outra, né? E aí descobriram que existem 3 tipos de neutrino, que eles deram o nome de sabor, né? Então, sabores dos neutrinos, né? Então, aí a gente vai lá para a física quântica, tá? Então, vai chegar o momento da gente falar em física quântica e neutrinos. Não é este primeiro momento. Este primeiro momento é uma forma de abrir a mente e tentar entender a proposta que eu estou tentando passar para vocês, tá? Não estou ganhando nada com isso, tá? Sou farmacêutica, né? Minha área de trabalho é medicamentos e laboratório. Atualmente eu dou aula de farmacologia e então assim a gente acompanha muito paciente no balcão, muito paciente em hospital, né? Vê o histórico e às vezes a gente vê assim, não é isso,
sabe? Você olha para o paciente está ali há um ano que vai buscar medicamento com você, medicamentos de alto custo, né? Um lúpus, e você fala assim, nossa, não tá tudo bem, os medicamentos vão diminuir a dor, mas não vai curar, né? Aí a gente vai e pega um fogo selvagem, né? Parecem bolhas e a pessoa aparece inteira com queimaduras, né? Então, são vários tipos de exemplo e doenças que eu podia estar falando aqui, mas eu quero que vocês consigam entender que é assim, como vocês pensam, tá? Se vocês quiserem continuar comigo, façam essas árvores, tá? Porque aí a gente vai progredindo o pensamento, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado e vou tentar fazer um vídeo deste por semana. Muito obrigada.